Boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Aqui tá bom? Tá? Vamos falar, como já foi dito, autolibertação. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra auto, não é o outro, é conosco. Então nós precisamos desenvolver, primeiro nos conhecer, para que realmente possamos, aos poucos, nós irmos nos transformando e nessa transformação fazermos a diferença onde quer que nós estejamos. Então esse tema, ele está no livro Fonte Viva, de Emmanuel, Psicografia de Franciscano de Xavier, e a lição 47, Autolibertação. Nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo escrevendo a Timóteo, primeira carta, versículo 7 do capítulo 6. Então vejamos, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Então vejamos, trazendo uma frase que sempre nós ouvimos, ou já falamos também, que neste mundo nós estamos de passagem. Não é assim? Neste mundo estamos de passagem, desta vida não se leva nada, mas será que realmente nós acreditamos no que nós falamos, no que nós ouvimos? Se nós realmente estamos neste mundo de passagem, por que será que tem um apego demasiadamente às coisas físicas e até mesmo, sim, apego demasiado às pessoas? Então quer dizer que não é para amar as pessoas? Nada disso, é para amar sim, mas precisamos entender que todos nós neste mundo que estamos nessa atual reencarnação é exatamente para nós desenvolvermos o amor, aprendermos a amar esse conteúdo que há mais de 2000 anos que Cristo deixou para nós, mas ainda são poucos aqueles e aquelas pessoas que realmente já sentem esse sentimento em seu íntimo, de tal forma que vai aprendendo a lidar com os outros, primeiro aprendendo a lidar consigo mesmo. E Emmanuel traz para nós as seguintes colocações: se desejas libertar a alma das cadeias escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação. Começa o teu curso de autolibertação. Não precisamos ficar ali esperando que alguém fique nos apontando. Você precisa fazer isso, você precisa estudar isso, você precisa conhecer o Evangelho. Isso é de dentro para fora. Mas para que isso aconteça, nós realmente precisamos passar por determinadas situações na nossa existência. Nós aqui presente, há anos e anos atrás, já passamos por muitas situações complexas, não é? De ordem de relacionamento, talvez a falta de emprego, talvez o contexto da saúde debilitada, seja nossa diretamente ou daquelas pessoas que nós amamos. E nós ainda estamos dentro daquele contexto que precisamos passar por essas situações para nós podermos nos conhecer, para nós realmente procurarmos Deus e nessa busca de Deus nós realmente entendermos que não estamos sozinhos. Então, se nós pararmos agora para fazer uma avaliação a nosso respeito, fazer uma avaliação com relação também às outras pessoas, nós muitas vezes vamos apontar coisas que os outros precisam superar. Não é assim? O filho precisa fazer isso, precisa superar isso, o marido, a esposa, isso, aquilo, outro, porque eu te conheço muito bem. Mas será que nós nos conhecemos? Essa é a questão. Nós realmente nos conhecemos? Sabemos dos nossos limites? Sabemos quem somos, ou melhor dizendo, o que somos, da onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual que é o propósito da nossa existência, das nossas reencarnações e principalmente qual o propósito dessa reencarnação que nós estamos, onde muitas vezes nós ouvimos essa colocação no meio espírita, né? Porque nas outras vertentes religiosas não tem como nós ouvirmos essa situação, que vamos ter várias reencarnações, então nessa daqui eu vou deitar, rolar, enfim, vou aproveitar a vida. E quando vem a dor para nós, quando vem a dor para a pessoa, sejam em qual vertente seja, da saúde, falta de trabalho e assim por diante, daí começa a cair a ficha. Começamos a observar que nós não somos só matéria. Nós, acima de tudo, somos essencialmente seres espirituais, vivenciando uma vida física.
Por isso que nós falamos agora há pouco, não é? Estamos aqui de passagem. Mas será que realmente acreditamos nisso? Se nós realmente estamos aqui de passagem, por que nós continuamos alimentando em nosso íntimo sentimentos contrários às leis de amor? Quais são esses sentimentos ou quais alguns deles? Por exemplo, a raiva. Mas eu não tenho raiva. Não é? O ódio é muito pesado desse contexto, né? O desejo de vingança, alguns chegam até a se vingar, porque quando nós falamos eu não me vingo, que é uma coisa muito cruel assim por diante, mas é que nós ainda não aprendemos a nos observar, porque muitas vezes nós nos vingamos do namorado, da namorada, do marido, da esposa, não é? Só não vamos falar que na posição de pais nos vingamos dos filhos, porque fica meio complexo. Mas como que é essa vingança, não é? Vamos dar um exemplo bem banal. Dia dos Namorados. Então, eu não tive condições de dar o presente para a namorada, para o namorado, certo? Muito bem. E a pessoa que me ama comprou algo, não é? Comprou algo, trouxe. Ela trouxe já na expectativa que também iria receber uma troca, não é? Muito bem, trouxe, ofertou, recebi ou recebemos, mas nós falamos, eu não pude comprar nada. E realmente, naquele momento, devido à situação, nós não pudemos comprar nada. Com o passar do tempo, não é? Ficou guardado. Eu não recebi nada, a pessoa não me deu nada, a outra parte. Quando chega em determinados momentos, eu tenho condições para comprar, mas eu não vou comprar, mesmo porque eu não recebi. Não é uma vingança? É uma vingança. Nós vamos nos vingando. Determinadas pessoas foram chamadas a fazer parte de uma equipe, mas nós não fomos chamados. Mas nós estávamos certos que iríamos ser chamados. Não fomos. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas não está tudo bem, não está tudo tranquilo. Porque quando menos se espera, nós vamos aí apresentando o nosso estágio ainda evolutivo para baixo. Quer dizer, nós começamos a nos vingar. Então vejamos que mais uma vez, então eu não sou vingativo, não sou uma pessoa vingativa, mas é só aparecer um momento que assim acontece, não é? Um outro contexto interessante, nos amamos, nos conhecemos, assim nós afirmamos, porém, quando chega a determinadas situações para nós superarmos, continuamos na mesmice, continuamos estacionados. Os outros evoluem, os outros crescem, mas nós ficamos achando ou acreditando que por eu não estar crescendo, por eu não estar evoluindo, significa que é por conta da outra pessoa. Será que é? Será que a outra pessoa tem tanto poder assim, como costumamos dizer, para ela ter domínio completo da minha existência, do meu querer, das oportunidades que eu já tive, que deixei passar? Então, quando coloca para nós aqui a autolibertação, isso é conosco, é um curso, esse curso, gente, ele não tem término. Esse curso de autolibertação, ele não tem término, não tem prazo de validade. Começo agora e no final deste ano já está encerrado. Mesmo porque, por mais que um espírito, quando ele reencarna, por mais que ele faça ou fizesse o uso de 100% positivo do seu livre-arbítrio, ele não iria conseguir desenvolver em uma única existência todas as suas virtudes. Iria precisar de muitas outras ainda. Emmanuel continua dizendo: se chegaste à Terra que é o nosso planeta, na condição de um peregrino necessitado, de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dele, da Terra, no caso, do planeta, sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo. Conseguimos fazer isso? Conseguimos viver conosco mesmo? Quantos de nós aqui presentes conseguimos lidar com algum momento de solidão? Com algum momento que nós precisamos estar conosco mesmo? Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas, gente, que por incrível que pareça, começando pela família, quando o ambiente está calmo, está tranquilo, a pessoa fica incomodada. Ela não aguenta aquele silêncio, nem que seja por algum segundo. Alguma coisa tem que cair, alguma coisa tem que fazer barulho, para que ela possa realmente se sentir bem. Ainda é o estágio evolutivo dela, mas ainda não conseguiu lidar com esses momentos que é necessário na nossa existência. Nós conosco mesmo,
não é? Nós realmente entendermos as nossas fragilidades, entendermos as nossas fraquezas, mas também entendermos que muito nós já aprendemos, que o que nós somos hoje nessa atual existência, nesse momento aqui, nesse momento agora, é a nossa melhor versão. Já pararam para avaliar? É a nossa melhor versão, no modo de pensar, no modo de agir. Então, e se caminha cada vez mais para se tornar mais aperfeiçoado. Coloca ainda para nós: lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Existem determinadas coisas que, por mais que as pessoas apontem, falem, nós precisamos fazer o nosso exame de consciência. Um exemplo: alguém vem nos chamar a atenção, alguém vem nos corrigir. Se nós já estivermos um pouquinho mais atento, procurando sentir o Evangelho em nosso íntimo, nós vamos parar para avaliar. De que forma? O que essa pessoa está dizendo procede? Ela está falando isso, está falando aquilo e assim por diante. O que ela está falando tem lógica? Tem coerência? Se tem lógica, se tem coerência, ainda não aprendemos a falar, você está certo, não é? Ou me desculpe, eu errei, não vou fazer mais. Ainda são raríssimos aqueles que realmente verbalizam. Mas vamos nós conosco, na nossa intimidade, nós vamos verificar. É realmente o que a pessoa está falando, ela está com a razão. E a partir de agora, eu vou me modificar. Ninguém está me cobrando, ninguém está me apontando. Mesmo porque quem levantou a lebre, vamos colocar assim, já seguiu o caminho, já está adiante. Mas eu preciso refletir a respeito do que foi falado. Porque se foi falado, ou a pessoa está certa ou não. Então, essa é a primeira postura nossa. Avaliarmos se o que foi dito está certo ou não. Gente, isso independe se é na família, se é o chefe, se não é, independente de quem seja. Então, muito bem, fizemos a nossa autoanálise. Não está certo o que a pessoa falou. Sabemos que o despeito existe, não é? O despeito existe, a inveja existe. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá xingar a pessoa despeitada, invejosa? Não. Até aí nós precisamos fazer o trabalho de quem já está um pouquinho evangelizado, que é nós vibrarmos, é nós fazermos prece por essa pessoa. De que forma? Para que Deus possa despertar no íntimo dela sentimentos nobres, comportamentos bons, dignos com o Evangelho de Jesus. Não é para ficar boazinha para conosco. Não é para que fiquemos amiguinhos ou amiguinhas, que talvez nem seja o momento e nem seja o caso. Mas que ela possa se libertar também daquele comportamento, se for o caso da inveja e do despeito. Agora, se ela estiver certa, nós precisamos nos corrigir. Agora vejam bem, gente. É fácil nós reconhecermos isso? Eu estou errado, sou eu a pessoa errada. Por que será que nós não conseguimos admitir isso muitas vezes? Por conta do orgulho, não é? E vem para nós aí, como coloca uma lição de Emmanuel, o filho predileto do orgulho, que é o melindre. Então nós precisamos entender que no mundo que nós estamos, no processo evolutivo que todos nós nos encontramos, nós precisamos nos tornar pessoas abertas para correções. Se estiverem certas, vamos abraçar. Se não, vamos vibrar. Vamos orar, porque ainda não são todos que vibram e pensam da mesma forma. Então, esse contexto aqui, olha, vamos repetir mais uma vez. Cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo. Cada um a seu modo. Não sei alguns de vocês, muitas vezes nós conhecemos mais pessoas do trabalho, principalmente alguma em especial, talvez uma casa espírita, enfim, do que as pessoas da nossa família. Já pararam para avaliar? Então chega em determinado momento, não vamos para o local de trabalho. Então aquela pessoa que nós temos mais afinidade, mais afeto, nós observamos que ela não está bem. Ela não está bem. Então nós vamos lá dar de caridoso. Vamos perguntar, o que é que você tem? Não é? Nada, não tenho nada. Não, alguma coisa você tem. O que é que você tem? Daí a pessoa, nada, está tudo bem, está tudo tranquilo.
Daí vai, volta. Não, mas alguma coisa está acontecendo. Que você não é assim. A pessoa dá uma resposta atravessada para nós. Ela dá uma resposta atravessada para nós. E nós vamos sair em que posição? Na posição de vítima, de coitadinho. Sabe como? Você viu? Eu só queria ajudar. Então, quando entra esse contexto aqui da solidão, não precisa, igual ao exemplo de Jesus, ir para o deserto, ficar lá em 40 dias e assim por diante. Não. Muitas vezes é questão de segundos. Muitas vezes é questão de minutos. E não caracteriza que a pessoa seja bipolar. É o momento dela, que ela quer ficar ela com ela mesma. E quando passa esse momento, ela retorna. Nossa, que pessoa de duas caras, não é assim? Nossa, como que pode? Não, é o momento dela. Mais uma vez, vamos retornar para nós aqui presente. Será que todas as vezes nós queremos que alguém fique cobrando, perguntando o que é que você tem? Às vezes nós temos alguma coisa assim, mas nós não queremos nem expor, nós não queremos falar, porque é algo tão nosso com Deus que nós não queremos expor. Então, esse momento que coloca Emmanuel aqui para nós, da solidão, nós precisamos nos conhecer e procurar realmente também entender o processo evolutivo do outro. E muitas vezes isso acontece também, gente, na família, porque nós temos esse pensamento a respeito de família. Porque estar em família tudo pode. Mas não, nem tudo pode. Porque mesmo em família, existem determinados momentos que nós precisamos estar conosco. Está entendendo? Então, muitas vezes é algo que nós temos, pode até ser material, mas não mexa, por favor. É algo que nós queremos falar para aquele, mas não para aquela, e assim por diante. Então, mesmo em família, existem momentos que nós precisamos ter o nosso momento. Eu comigo mesmo, nós, cada um consigo mesmo. Vocês estão entendendo? Então, quando muitas vezes em alguns relacionamentos que não dão certo, não é que o outro vai viver a vida do outro ou só pelo outro. Então, quando se fala do contexto da prática da caridade, a primeira caridade sem egoísmo começa com a própria pessoa, não é? Então, casou ou juntou, qualquer coisa parecida, sim, claro que não vai viver mais com uma vida como se não tivesse mais responsabilidade. Mas de vez em quando, ir fazer um passeio, ir a um shopping com um amigo ou com uma amiga, mas não se esqueça da sua responsabilidade. Isso é de fundamental importância também. Continua Emmanuel dizendo, consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor no próprio bem. Quer dizer, agir, praticar a caridade, auxiliar o próximo, sem segundas intenções. Sabe aquela velha frase, ou dito popular, que nós falamos assim, vou ajudar o outro porque eu não sei o dia de amanhã. Já falaram isso? Alguém já falou isso? Já pensou isso? Ou já ouviu? Vou ajudar porque eu não sei o dia de amanhã. Vocês sabiam que incutido nas entrelinhas aí, nessa frase, está o nosso interesse? Bom, vou ajudar agora, vou praticar a caridade agora, porque se amanhã, porque na real é isso, se amanhã eu estiver passando por dificuldade, o Senhor está vendo, né? Então eu não quero passar, porque eu já estou ajudando agora. E normalmente é desta forma que nós procedemos, é esse comportamento que muitas vezes nós temos. Então, se for dentro do contexto, vamos falar espírita, porque estamos numa casa espírita, mas dentro do contexto religioso, de modo geral, onde muitas vezes nós escolhemos um dia, um horário para se doar ao próximo, assim por diante. E muitas vezes nós nos colocamos naquela posição de que eu tenho que estar livre de qualquer dor, de qualquer enfermidade. Desemprego, então, para mim, nem pensar. Eu trabalho lá na casa, eu colaboro lá na casa, eu ajudo lá. A espiritualidade não está vendo isso? Entrei no processo de enfermidade. Muitas vezes está em coma, não é? A pessoa se revolta. E nós estamos falando não de quem não conhece. Estamos falando de pessoas que trabalham, mas que muitas vezes trabalham esperando o troco, a recompensa. Eu não posso, não tenho que ficar doente, porque eu sou mensageiro, sou colaborador e assim por diante. E não funciona por aí. É fazermos o bem pelo próprio bem. É isso, não é? E outra coisa, gente, se nós formos praticar a caridade nesse intuito, que eu não sei o dia de amanhã, muitas pessoas são boas, muitas pessoas praticam a caridade, mas passam por dificuldades. Talvez não dessa atual existência, talvez de outras existências que o espírito precisa vivenciar.
Vocês estão entendendo? Então, praticar a caridade, como coloca Emmanuel nessa parte, ele é muito elegante, ele é elegante nessa parte. Ele diz que ajudar o outro, auxiliar o outro é a honra. Ele diz que é a honra que nos compete. Nas entrelinhas, vamos usar o nosso linguajar, nas entrelinhas, ajudar o outro é nossa obrigação. É nossa obrigação. Se tiver algum filho aqui, cuidado, ele vai chegar em casa e falar isso para a mãe e nem para o pai. É obrigação sua, como alguns já falaram isso para nós também. Emmanuel diz assim: realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Reconhece a própria pequenez. Não está dizendo que nós não somos nada, porque nada não faz nada. Nós somos alguma coisa, nem que seja um cisco, mas algo nós somos. Não iniciamos falando que a versão que nós somos hoje, é a nossa melhor versão nesse momento. E a tendência é cada vez mais se tornar melhor. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Não somos super. Nós sempre vamos precisar do auxílio de outras pessoas. Aqui um alerta também para quem é pai, para quem é mãe, porque muitas vezes nós nos colocamos numa posição: eu não sinto dor, eu não sofro. Hoje em dia tem algumas mães, alguns pais que se o filho pergunta, não é? Por que você está chorando? Por que você está sofrendo? Tem alguns que já falam, é por conta do seu comportamento. Mas antigamente, se nós víssemos a mãe e o pai chorando, por que você está chorando? O que está acontecendo? Não é? Nada. E às vezes é o nosso comportamento, era o nosso comportamento. Então muitas vezes nós estamos tão preocupados no contexto da caridade de dar recursos materiais que nós esquecemos de olhar para aqueles que convivem conosco diretamente. Não olhar para a crítica, mas olhar realmente para ver o outro. Conseguimos olhar as pessoas da nossa família nos olhos? Conseguimos? Porque às vezes o colega de trabalho, voltando para o colega de trabalho, às vezes o colega de trabalho consegue perceber: nossa, que mancha é essa daqui? Você não tinha essa mancha. A pessoa de casa não. A pessoa consegue perceber que a nossa alma não está bem. Porque vocês sabem que os nossos olhos são o espelho da nossa alma. Consegue observar pelo nosso olhar que nós não estamos bem. Mas a nossa família, que deveria nos conhecer, não para no sentido de defeitos, que todos temos, mas no sentido, a pessoa não está bem. O que será que está acontecendo com esse meu filho, com essa minha filha, com esse meu marido, com essa esposa? O que está acontecendo com ele? Porque muitas vezes aqui fazendo um caminho aí para as substâncias químicas, muitas vezes vai para lá, porque a alma sofre, a alma está doente, a alma está gritando, a alma está pedindo socorro. E nós muitas vezes conseguimos olhar o colega de trabalho, detectar problemas do colega de trabalho. Não estamos dizendo que não pode, é caridoso, isso é legal. Mas nós precisamos começar a olhar em casa. Olhar para a nossa família, olhar para a situação, olhar o que está acontecendo. Saber o que a pessoa está sentindo, antes mesmo dela falar, antes mesmo dela expor. Onde é que está o relógio? Coloca ainda mais para nós. Jamais suponhas que a tua dor, olha outra coisa interessante, jamais suponhas que a tua dor seja maior que a dor do vizinho, ou que as situações do teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Será que nós estamos nessa? A minha dor é maior que a dor do outro. E com relação ao orgulho, que casa aqui também, vamos lembrar de Divaldo Pereira Franco. Ele diz que até na dor, nós queremos que a nossa dor seja maior do que a do outro. Nós diminuímos a dor do outro. De que forma? A pessoa vem falar que está passando por determinada enfermidade. Então eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, mas isso aí, eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, eu estou passando por isso daqui, quer dizer... Se o outro veio para desabafar, não ficou desabafado. Porque, na realidade, era para os dois ouvidos para ouvir a pessoa. Mas nós já colocamos a nossa acima. E também coloca que nós não devemos achar que a situação que nos agrada
necessariamente vai agradar as outras pessoas. É um outro contexto também, não é? Então, aqui entra uma coisa muito interessante, que é o contexto da individualidade. Então, nós somos muito do grupo, não é assim? Do grupo. Se o grupo tem 10 pessoas, 9 estão tudo bem, aquela uma ali, ó, não é assim? Aquele um fica, tanto faz. Então, nós precisamos começar, para que um grupo realmente possa também caminhar, nós precisamos olhar cada parte, cada integrante. Coloca ainda para nós, sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Olha a comparação que ele faz. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Como que é a nossa higiene? Descuidamos da nossa higiene física? Descuidamos? Não. Então a higiene no sentido do nos conhecer, nos higienizar no sentido pensamentos negativos, o melindre, a raiva, o ódio, todos aqueles sentimentos que o outro tem, mas eu não tenho, não é assim? O outro tem, mas eu não. Então nós precisamos ser assíduos conosco, intimamente, assim como nós somos na parte física. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Muita ofensa registrada. Tem um psicanalista que ele diz o seguinte: não queira para você, não queira na sua lixeira o lixo dos outros. Não queira na sua lixeira o lixo dos outros. Procure dar conta do seu. Mas parece que a gente olha, vamos dizer assim, de uma forma figurada, a gente olha na nossa lixeira, nossa, mas essa lixeira está tão vazia, não é? Eu vou procurar um pouquinho de lixo para pôr aqui dentro. Daí a gente vai procurando, né? A gente vai querendo abraçar as coisas dos outros. Daí quando menos espera, a nossa lixeira que estava lá, quase que vazia, não é? Que fizemos uma reciclagem, fizemos a reciclagem do orgulho, estamos fazendo, do melindre, do egoísmo, assim por diante. Então ela está ficando até mais suave, mas ficamos contentes não. Eu quero isso aqui cheio, não é? Então vamos pegar dos outros e nós não vamos dar conta. Auxiliar, fazer prece, fazer vibrações, isso é de fundamental importância. Colocar o nome de pessoas que conhecemos que sofrem é de fundamental importância. Mas vamos primeiro cuidar de nós. Como um dito popular diz, como é que um cego vai guiar o outro, né? Ambos vão cair no mesmo buraco. Coloca ainda que nós precisamos realmente ir tirando todos esses sentimentos que nós guardamos em nosso íntimo, que a ciência também confirma que vai adoecendo o nosso físico, não é? Então, muitas vezes, situações que nós éramos há anos atrás, uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, fazer a retrospectiva, eu era dessa forma, era feliz, tinha mais relacionamento, tinha mais amizade. O que aconteceu? Deixei a porta aberta? Que porta? Aquela? Não. Aqui, ó, campo psíquico emocional. Fizeram a festa, mas fizeram a festa porque eu não fui vigilante. Foram embora, deixaram a casa suja. Quem vai limpar? Nós. Mas não estamos sozinhos. Estamos aí, temos a espiritualidade maior, precisamos limpar. E daí, de novamente deixar a casa aberta para entrarem novamente? Não. A inteligência precisa prevalecer aí. Agora, eu não vou mais com tanta sede ao pote. Agora eu vou com calma, vou com prudência, vou com cautela. Não é que não é para ir mais. Não é para nós nos tornarmos frios. Não é para nós ficarmos avaliando esse relacionamento, essa amizade que não deu certo e avaliar pelo todo. Não. Nós precisamos entender que tudo na nossa existência deve para nos fortalecer e nós aí nos transformarmos em pessoas melhores. Então possamos refletir. Há anos atrás eu era uma pessoa mais feliz, era uma pessoa mais alegre, sorria, tinha coisas que deixava passar. Mas qual foi o momento que eu descuidei? Qual foi o momento que nós descuidamos e agora estamos nessa situação? Ah, foi o outro. Tá bom, gente, pode até ser o outro, mas o outro talvez nem acordou que anda fazendo maldade para os outros. Tá entendendo? O outro continua sorrindo, não é? Continua lá caminhando. E quem está doente
somos nós, a pessoa. Então precisamos acordar para esse contexto. E para nós irmos finalizando, vem Emmanuel e diz o seguinte para nós: deixa que a realidade te auxilie a visão, e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, quase, não é, que se confunde na glória do bem comum. Quem seria para nós esse anjo mudo, esse anjo anônimo, melhor dizendo, esse anjo anônimo? Seria a espiritualidade maior? Seria? Sim. Então esse anjo anônimo agindo, esse anjo anônimo, podemos dizer o nosso mentor, o nosso anjo guardião e assim por diante. Ele está agindo, ele inspira, mas quem deve tomar a resolução somos nós. Aprende a ser só. Aí vem para nós o título principal, autolibertação. Então coloca finalizando, aprende a ser só. Esse aprender a ser só não é que nós vamos ser egoístas, fique bem claro isso. Não é que nós vamos ser egoístas, só meu umbigo, eu. Primeiro lugar. Segundo lugar, eu. Aí sim, se sobrar alguma coisa, eu de novo. Está entendendo? Então o outro, nada. Não. Então aprende a ser só, mas não no sentido do egoísmo. Para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos. E de pensamento voltado para o amigo celeste, que é Jesus, que se esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. São palavras de Emmanuel. Então que possamos refletir, valorizar as pessoas, valorizarmos a vida, valorizarmos a nossa oportunidade bendita para nós nos conhecermos, para quando chegar o momento de nós retornarmos bem mais leves do que quando aqui nós chegamos. Daí vocês podem estar falando assim, e eu lá que estou querendo voltar, não é? Mas vai chegar um momento. Nós não sabemos. Quem é que sabe aqui qual é o momento que vai voltar? Nós não sabemos. Já pensou nós retornarmos no momento onde nós estamos numa discussão, numa briga, numa desavença, com o coração cheio de ódio? Não, precisamos cada vez mais nos tornando mais leve. E para que isso aconteça, o autoconhecimento é de fundamental importância. Aprender. Gente, não tem coisa melhor do que o autoaprendizado, o autoconhecimento, a autocorreção, porque nós vamos corrigir sem precisar ninguém estar apontando ou falando. Se você fizer tudo certinho, você vai ser pontuado. Se você fizer tudo certinho, você vai tirar nota 10, vai tirar nota máxima. Vamos fazer porque vamos nos sentir bem. Tudo bem? Que Deus nos abençoe e que possamos cada vez mais, alicerçado no Evangelho de Jesus, alicerçado na doutrina dos Espíritos, procurarmos realmente o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Que Deus nos abençoe.